E aí, pessoal do canal Mundo Fini, tudo bem? Pessoal, a gente trouxe um tema que muita gente pergunta, que é tireoide, hipotireoidismo e gestação e reprodução humana. Então vamos falar um pouquinho sobre a tireoide, o que é, como funciona a glândula, o que acontece quando ela está alterada, e basicamente a gente vai falar o que fazer ali, qual que é a repercussão na gestação, beleza? Pessoal, se vocês estão gostando do nosso canal, se inscreva no nosso canal. A gente é um canal médico que traz informações técnicas basicamente do ciclo gravídico puerperal, da gestação, especificamente em tratamentos de reprodução humana e pacientes que têm dificuldade para engravidar, beleza? Então, se você está gostando do nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like. Se você não gostar, no final do vídeo você tira o like e bora pro vídeo. Pessoal, tireoide ela faz parte do sistema endócrino do corpo. Ela é uma glândula basicamente localizada na parte anterior aqui do pescoço, da região cervical. Ela é dividida por dois lóbulos, existe um istmo e dois lóbulos, mas basicamente ela é responsável por alguns hormônios que estão ligados ao metabolismo, que é o T3, o T4, tem a fração livre, tem a fração não livre, mas basicamente são hormônios que estão ligados ao metabolismo, beleza? E especificamente ela é importante, basicamente, a necessidade de iodo para a produção desses hormônios. Então, a gente tem ali um TRH, que é um hormônio controlador e liberador ali dos hormônios T3, T4 livre, e a concentração do T3 e do T4 livre na circulação controlam por feedback negativo a secreção deste outro hormônio, o que faz uma função da glândula estar estável. Bom, e no ciclo gravídico puerperal isso tudo muda porque todas as demandas da gestação elas se alteram. Para vocês terem uma ideia, a grávida tem uma demanda 50% maior de iodo do que a não grávida, né? Porque existe toda a função da tireoide durante a gestação, tá? Para vocês terem uma ideia, então, existem basicamente dois problemas da tireoide: o hipotireoidismo, que é a disfunção para menos da tireoide, e a gente tem o hipertireoidismo, que é a disfunção para mais, quando essa glândula produz muito esse hormônio e o efeito do hormônio sistêmico faz com que a paciente tenha várias repercussões, e a gente tem o hipotireoidismo, que é quando você tem menos hormônio circulante e aí você tem todas as funções ali diminuídas dessa glândula, tá bom? Quais são as funções principais dessa glândula? Tem uma série de coisas que estão ligadas ao metabolismo, mas a gente tem frequência cardíaca, a gente tem sudorese, a gente tem controle de temperatura, a gente tem, os pacientes têm palpitação, aumento de frequência respiratória. Então, isso tudo quando a paciente tem o hipertireoidismo, e a paciente quando tem o hipotireoidismo, ela tem bradicardia, né? O coração desacelera, ela tem lentidão, ela tem sonolência, ela tem uma série de outras complicações que estão ligadas ao hipotireoidismo, tá joia? Bom, as duas principais doenças, a gente classifica elas como as doenças autoimunes da tireoide, como a doença de Hashimoto, que são os anticorpos contra a tireoide, que fazem com que a tireoide perca a função, ou existe a doença de Graves, por exemplo, que está no grupo dos hipertireoidismos, nesse mesmo sentido, beleza? Bom, claro, existem vários outros vídeos de endocrinologistas falando especificamente sobre a tireoide, mas a minha função aqui é falar da tireoide em gestação, tá bom? Por que, Luiz? Porque se a tireoide estiver descompensada, existem várias repercussões fetais. Olha algumas que eu separei aqui, por exemplo, os efeitos deletérios no desenvolvimento neurocognitivo fetal, ou seja, o nenê ele perde o desenvolvimento do sistema nervoso central. Existe, por exemplo, diminuição de QI. A gente sabe que quando a mãe tem um hipotireoidismo não tratado na gestação, o neném tem uma tendência a nascer com QI menor, ou seja, a parte neurocognitiva está afetada. Aumenta o risco, por exemplo, de abortamento, aumenta o risco de outras malformações gestacionais, fetais. Então, a tireoide realmente precisa ser acompanhada na gestação, beleza? E existem algumas pessoas que têm uma coisa de hipotireoidismo subclínico. Então, eu vou explicar um pouquinho. Lembra daqueles 3 etapas? Então, vamos lembrar um pouco das 3 etapas. Existe um hormônio chamado de TRH, que é um hormônio que estimula a liberação de um segundo hormônio chamado de TSH. Esse hormônio ele é hipofisário. E esse hormônio hipofisário, chamado de TSH, vai até a tireoide
estimula a produção e liberação desses hormônios T3, T4, T4 livre, beleza? Bom, então para você conseguir controlar a função da tireoide, a gente usa basicamente dois marcadores ali, o TSH, que é o hormônio tireoide estimulante, e o T4 livre, T3, T4 livre na circulação, tá bom? Quando a gente tem o T4 livre normal e tem o TSH alto, isso a gente chama de hipotireoidismo subclínico. E aí eu quero pegar, por exemplo, uma classificação da American Thyroid Association, que é a ATA, que é uma associação muito respeitada, e ela coloca limites superiores de TSH na gestação de 2,5. Então, níveis acima de 2,5 de TSH no primeiro trimestre e 3, por exemplo, no segundo e no terceiro trimestre, aumentam muito o risco de abortamento. A Febrasgo ou outras associações consideram às vezes um TSH um pouco mais alto, muito próximo de 5. Então, entre 2,5 e 5 existe uma discussão, mas a ATA, por exemplo, acima de 2,5 já considera como não ideal, beleza? Aumentando o risco de abortamento. Então, o que a gente faz, Luiz? A gente controla o TSH e o T4 livre durante os tratamentos de reprodução humana, ou durante as pacientes que querem engravidar, porque se o TSH já estiver acima de 2,5, sendo um pouco mais agressivo, ou muito próximo de 4 para 5, sendo um pouco menos agressivo, você precisa tratar essa paciente, mesmo que ela não tenha sintomas de hipotireoidismo, beleza? Então a gente precisa tratar, porque se a gente engravidar com TSH acima de 3, 4, ela aumenta o risco de abortamento, e muitas vezes essas pacientes não têm sintomas, beleza? Bom, como tratar, Luiz? Último ponto, acho que eu não queria fazer um vídeo muito longo, mas como tratar esses problemas de gestação. Então, hipotireoidismo com TSH acima de 2,5, a gente considera aqui no Baby Center, por causa do ATA. Algumas pessoas consideram um pouquinho mais alta, como a gente falou, muito próxima de 5, acima de 5 nunca. Entre 3,5 e 5, algumas pessoas ficam na dúvida. A gente, querendo ser um pouco mais agressivo, a gente trata sempre acima de 2,5, tá bom? Entre 2,5 e 3 a gente já trata todo mundo. Como tratar? A gente pede para o endócrino dar uma olhada, ou a gente trata com levotiroxina sódica, que é o hormônio da tireoide de forma sintética, que a gente dá para paciente. Existem várias dosagens, estou com algumas aqui, 25, 50, 75, existe 67,5. Você pode escolher uma dose para paciente, você dá a dose para paciente, você acompanha o TSH, e a paciente deve abaixar o TSH pós esse percurso, tá bom? A meia-vida da droga é muito boa, de 3 a 10 dias, então assim que você assumir uma dosagem de TSH, se o TSH abaixar, você pode orientar, pode transferir embrião e pode orientar a paciente a engravidar, beleza? Então vamos lá, então não esquecer de acompanhar a tireoide. A gente sabe de todos os sintomas quando tem doença presente, muitas pessoas não têm doença, mas elas só demonstram o TSH aumentado. Se a pessoa tiver o TSH acima de 2,5 aqui no protocolo do Baby Center, a gente dá levotiroxina para a paciente, acompanha o TSH e transfere embrião quando a paciente tem o TSH dentro do que a gente considera saudável para diminuir o risco de abortamento. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando aí do nosso canal. Existem várias outras causas de abortamento, a gente tem vários outros vídeos aqui no canal falando, mas uma das causas que a gente não pode esquecer é controlar a tireoide, para evitar perdas. A gente sabe que um tratamento de reprodução é super importante, super valorizado, e às vezes uma coisa simples que a gente pode olhar aumenta a chance das coisas darem tudo certo no final do dia. Pessoal, queria demais pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, encaminhar esse vídeo para as outras pessoas, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.